Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Saúde Goiás, um programa sobre saúde e bem-estar e que tem por objetivo gerar conhecimento sobre profissionais da saúde e seus serviços. Medicina é uma palavra que vem do latim e que significa a arte da cura. E como toda arte, a medicina possui vários tipos de técnicas e práticas diferentes. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre medicina não convencional, também conhecida como medicina integrativa. Para falar um pouco sobre esse assunto, vamos entrevistar a doutora Maristela Rezende, médica há mais de 30 anos, especialista em homeopatia, acupuntura, medicina antroposófica e medicina ayurveda. Doutora Maristela, uma alegria tê-la aqui conosco. E para iniciarmos, você pode explicar para a gente do porquê que a medicina não convencional é também conhecida como medicina integrativa? É um prazer estar aqui, poder colaborar e poder explicar um pouquinho mais sobre essa medicina não convencional, né? O que é medicina não convencional? É uma medicina que não é a que todo mundo conhece, que é chamada alopatia. Essa medicina não convencional, ela tem uma visão extremamente integrativa. Então, a palavra integrativa, ela tem uma visão extremamente holística. Então, quando você fala integrativa, você está trabalhando o indivíduo de uma maneira integral. Então, eu não estou só preocupada com a questão física, o que a medicina convencional normalmente trabalha. A gente está preocupado com a questão emocional, a questão mental, os problemas ligados ao emocional no sentido de relacionamentos e a questão energética e espiritual. Então, a medicina integrativa, ela integra o indivíduo como um todo e ela também se preocupa no indivíduo quando ele se relaciona com o outro e com o meio ambiente. Então, integrar significa colocar esse indivíduo de uma maneira completa, de uma maneira totalmente adaptada a ele e ao meio ambiente e ao mundo ao seu redor. E doutora Maristela, você pode explicar um pouco em síntese cada especialidade sua, o que são, como funcionam e quais os benefícios para a saúde? Eu trabalho com a medicina energética, né? Então, dentro dessa medicina energética, eu tenho duas especializações. Então, eu sou homeopata e sou acupunturista. E eu tenho duas formações que não são especialidades, né? Que é a antroposofia e a medicina ayurvédica. A homeopatia é uma ciência que trabalha o indivíduo levando em consideração a energia vital. Nós entendemos na homeopatia que toda doença começa a nível energético. E essa doença, em função de um desequilíbrio energético, ela vai se condensando até que ela aparece no nível físico. Mas a gente sabe também que não é só a questão emocional que adoece o indivíduo, né? É todo um processo de adaptação. Porque o que adoece alguém? O que adoece alguém é a dificuldade dessa pessoa de estar flexível, adaptada e fluídica aonde ela vive, nas relações que ela vive, no ambiente que ela vive. Então, essa medicina, ela procura organizar o indivíduo de uma maneira integral para que ele consiga se auto-resolver e se auto-equilibrar de uma maneira bem consciente. A acupuntura também é uma medicina energética, é uma medicina de mais de 5.000 anos, né? Foi originada na China. E ela usa vários instrumentos, o mais conhecido pelas pessoas é a agulha, são as agulhas. Então a gente introduz agulhas em pontos específicos para que sejam liberados bloqueios energéticos, para que o indivíduo também flua de uma maneira equilibrada. Então, nós sabemos que esses pontos, na verdade, eles liberam substâncias químicas do corpo, né, que nós chamamos de neurotransmissores, e com isso você consegue movimentar toda a energia parada, todo o processo de doença, porque o chinês diz, e é muito legal essa fala do chinês, que doença é energia parada. Então, tudo que a gente tudo que para, começa um processo de adoecimento. Então, a agulha, ela faz o fluxo harmonioso da energia vital. Então, a gente faz uma consulta e, através do que o paciente coloca, a gente consegue estabelecer os critérios, os melhores pontos para fazer com que a gente equilibre aquele indivíduo
na parte física, mental e emocional. A medicina antroposófica, ela veio depois da homeopatia na Europa. A homeopatia foi criada na Alemanha, a antroposofia veio depois e a função da antroposofia, ela amplia um pouco os conhecimentos da homeopatia. A homeopatia, ela se limitou, assim, em função até da época que ela foi desenvolvida, ao campo energético. Então, ali existe um corpo físico, um corpo mental, emocional e energético. A antroposofia ampliou para a questão espiritual. Então, a antroposofia é uma ciência energética que incorporou no seu conhecimento a visão do espírito. Então, é uma medicina espiritual. Ela entende que o indivíduo, ele, na sua essência, ele é um ser humano e é um ser espiritual. Então, a gente busca todo esse contexto de trazer essa consciência e esse trabalho para o indivíduo, em relação à questão do espiritual. E a medicina ayurvédica, né, como a medicina chinesa, a acupuntura é medicina chinesa, então elas, tanto a ayurveda quanto a chinesa, elas têm uma função de conectar o indivíduo com o ambiente através dos elementos. Então, nós equilibramos o indivíduo usando os conceitos dos elementos, dos 5 elementos, né? Que os elementos que é fogo, terra, ar e água, né? Na medicina ayurveda tem um elemento a mais, que é o ar, que é o éter, e na medicina chinesa é o metal e a madeira, que são elementos diferentes. Mas o princípio é sempre o mesmo, fazer a energia fluir, porque através do fluxo da energia o indivíduo consegue restabelecer a sua própria saúde. Todas essas ciências, elas têm um fundo de autoequilíbrio, através da autoconsciência e através do crescimento espiritual. Então, a função dessas ciências é ajudar o indivíduo a se perceber como ser espiritual. Doutora Maristela, gratidão pela sua participação e dividir um pouco do seu vasto conhecimento em medicina, saúde e sucesso na continuidade do seu trabalho em prol da vida. Gratidão. Obrigada, foi um prazer poder estar aqui.